Graça e paz, boa noite, Shalom. Você já se perguntou alguma vez por que o Evangelho segundo João foi escrito, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João? Por que ele não é Evangelho sinóticos? Porque ele foi escrito bem depois dos demais evangelhos? Então, João escreve o seu evangelho para provar que Jesus é o Filho de Deus. E por que João ele toma essa iniciativa? É porque justamente na época existia uma doutrina gnóstica que estava dizendo que Jesus ele não podia ser Deus. Essa doutrina herética da época que João estava inserido dizia que Jesus teve um espírito, o Aion encarnou-se em Jesus, onde ele podia fazer os milagres, ele podia fazer todos os bens, mas depois essa entidade, esse espírito sai de Jesus e deixa Jesus só na cruz. João, percebendo a falácia que estava acontecendo agora, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele agora quer provar que aquele homem que estava ali, aquele homem que nasceu em Nazaré, aquele homem que viveu com eles, era o Filho de Deus, ou seja, era o Deus perfeito que estava-se entre nós. E como é que João escreve? João começa o Evangelho provando que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ou seja, no princípio era Jesus, Jesus estava com o Pai e Jesus era Deus. Então veja que João não trabalha com genealogia, porque Deus não tem genealogia. Agora João queria provar também somente uma pessoa divina podia fazer o que Jesus fez. E João descreve agora 7 milagres que Jesus fez. O primeiro milagre está no capítulo 2. O que aconteceu? Jesus ele transforma a água em vinho. O que João queria mostrar, o que Jesus queria dizer quando ele transformou a água em vinho? Ele quis dizer que ele é o Senhor da qualidade. Ele podia fazer o que ninguém podia fazer e fazer de uma qualidade superior. Tanto é que o mestre Sara disse, esse vinho é da melhor qualidade que pode existir. O segundo milagre para provar que aquele Jesus era divino, ele curou o filho de um oficial, e mesmo à distância. Ou seja, aquele rapaz não estava junto com Jesus, mas o centurião oficial, ele creu. E naquele mesmo momento, o seu criado, o seu filho, ele ficou curado. Isso João quis provar que Jesus é o Senhor da distância. Não importa a distância, Deus pode curar mesmo à distância. O terceiro milagre que João descreve é a cura de um paralítico. Esse paralítico estava no capítulo 5, lá no tanque de Betesda, há 38 anos, ele estava paralítico. Agora Jesus chega para poder dar a cura para aquele paralítico, para provar que ele é o Senhor do tempo. 38 anos se passou, mas quando Jesus chega, ele faz aquele milagre e o paralítico agora ele levanta e pega a sua cama e segue o seu trajetório. Não importa, Deus, ele não importa o tempo que for necessário, porque ele é o Senhor do tempo. Capítulo 6, agora João registra a multiplicação de pães e peixes. Aliás, esse é o único milagre que Jesus é narrado nos 4 evangelhos, mas João dá mais ênfase nesse evangelho, onde Jesus multiplica-se o pães e peixes. Ou seja, simplesmente era somente 5 pães, 2 peixes. Agora a multidão tinha 5.000 pessoas que precisavam ser alimentada. E Jesus multiplica para provar que ele é o Senhor da quantidade. Não importa quantas pessoas tem para se alimentar. Não importa o pequenas coisas que tem. Jesus ele multiplica tudo, ou seja, somente Deus podia fazer isso, nenhum ser humano podia fazer mais isso. Agora, outro milagre que o Evangelho segundo João conta é que Jesus aparece andando sobre as águas e os discípulos tiveram medo. Agora significa o seguinte: esse Evangelho prova que Jesus
ele é o Senhor da natureza. Ninguém consegue andar sobre as águas, só Jesus conseguiu fazer isto, e Pedro também conseguiu, mas sobre a ordem de Jesus, provando que Jesus, ele é Senhor da natureza. Ele fez a natureza, ele fez os ventos, fez os mares, ele domina e ele pode fazer isto quando ele quiser. O penúltimo milagre que João narra é uma cura de um cego de nascença. Ou seja, aquele cego, desde quando ele nasceu, ele era cego, não podia ver. Agora ele clama a Jesus e Jesus agora devolve a vista para o cego, para provar que Jesus é o Senhor do sofrimento. Não importa quanto sofrimento a pessoa passa, Jesus é aquele que chega para provar que ele é o Senhor do sofrimento, ou seja, ele está ali para dar alívio àqueles que estão sofrendo e dor. Não importa o tempo, não importa quando aquela pessoa adquiriu aquela enfermidade, ele é o Senhor do sofrimento da pessoa. E o último milagre agora, esse é o extra final, está escrito no capítulo 11 do Evangelho segundo João, que é a ressurreição de Lázaro. E por que esse milagre é tão fantástico? Porque agora eles criam que somente uma pessoa como Deus verdadeiro podia ressuscitar Lázaro. Afinal de contas, na cultura judaica, eles criam que a alma podia permanecer no corpo durante 3 dias. Até 3 dias a pessoa ficava ali e o velório acontecia até o 3º dia, mas quando passasse do 3º dia, toda a esperança tinha ido embora. Quando Jesus chega, já fazia 4 dias que Lázaro já tinha morrido, e agora Jesus, ele vai provar que ele é o Senhor da vida e da morte. Ele deu a vida para Lázaro, mas também é o Senhor que dá o Senhor que mata, o Senhor que dá a vida quando ele quiser. Não importa se a pessoa já morreu, quando Jesus chega, ele dá a vida. E ele dá a vida eterna também. Porque Lázaro, embora Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro voltou a morrer. Mas o mesmo Lázaro que morreu crendo em Jesus, ele um dia vai ser ressuscitado. Por isso, os 7 milagres que João narra, ele provou que realmente somente uma pessoa que era Deus seria capaz de fazer esses milagres. Outro detalhe interessante, o João narra também 7 eu sou. Jesus agora prova também que ele é. Ele disse, eu sou o pão da vida. Significa o quê? Que Jesus é aquele que alimenta os famintos. Outra coisa que Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus é aquele que dá visão aos cegos. Ou seja, não importa. Agora essa visão aqui também não é só visão física, é visão espiritual também. As pessoas que são cegos espirituais, Jesus está pronto para dar visão. O terceiro eu sou a porta das ovelhas, o destino para os perdidos e desviados. Jesus é aquele que dá o quê? É a porta que nós devemos entrar para que nós possamos ser salvos. Se eu estamos desviados, perdidos, Jesus é a porta que nós podemos encontrar a salvação. A 4 eu sou o bom pastor, ou seja, ele cuida das suas ovelhas. Jesus é aquele que cuida de nós como bom pastor, é aquele que está sempre cuidado, ele alimenta as ovelhas, ele cura as ovelhas, ele trata com as ovelhas, por isso que ele é chamado de o bom pastor. O 5 eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ou seja, Jesus é aquele que salva aqueles enganados. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho um caminho. Só Jesus que pode dizer, eu sou um caminho. Não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se nós estamos enganados, Jesus, podemos crer nele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ou seja, eu sou, o caminho, a verdade e a vida. O 6º ponto, eu sou a ressurreição e a vida. Ele dá vida àquelas pessoas que estão mortas. Por isso ele disse a Lázaro, para Maria e para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso dar vida àqueles que estão mortos. Aí o 7 eu
Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Veja só que Jesus agora, ele quer comunhão com aqueles que o buscam. Nós precisamos estar ligados na videira, porque a videira produz a seiva. Todos os ramos têm que estar ligados à videira. Por isso ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim, ela produz fruto. Então, se nós precisamos produzir fruto, queremos produzir fruto, temos que estar ligado à videira. E essa videira é Jesus Cristo. Então, aqui um pequeno detalhe sobre por que João escreve o seu evangelho, para provar que Jesus era o Filho de Deus, ou seja, o Deus perfeito que estava ali naquele momento, e ele continua conosco. Que Deus te abençoe, você em Cristo, e que você possa tomar a certeza eterna que Jesus continua sendo o Deus verdadeiro. Deus te abençoe, em nome de Jesus.